Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Graça e paz a todos que nos ouvem, a cada um que está conectado, seja através do canal do YouTube, do nosso programa Café com Maná, ou através da rádio Sara Brasil FM, que Deus possa abençoá-los poderosamente. Deixo um abraço aqui a todos que estão aqui na Grande São Paulo, as nossas cidades aqui, igrejas que estão nessas cidades, amigos que estão nessa cidade, nas cidades que eu vou mencionar, Jandira, Itapevi, Amador Bueno, aqui Carapicuíba, essa região toda da Grande São Paulo, a Cotia, nós temos uma igreja na Granja Viana, aos nossos amigos ali da Granja Viana, um abraço. Os que ouvem a rádio, né, pessoal de Guarulhos, os nossos amigos queridos que estão nos ouvindo, que Deus abençoe poderosamente. Aqueles que estão na Zona Norte e também, né, nas regiões circunvizinhas, que Deus abençoe. Santos, deixar um abraço também lá para o pessoal de Santos, que sempre, né, junto conosco, batalha junto, né, as batalhas do Senhor, uma igreja nossa plantada ali em Santos, pastor Marcos, pastor Anídia, um abraço a vocês, a todos que nos ouvem no Brasil, né, Juiz de Fora, no Sul, né, aí na Rio Grande do Sul, pessoal do Rio Grande do Sul, Maringá, que está sempre conectado conosco, um grande abraço a todos. Vocês estão no programa Café com Maná. Eu estou aguardando os meus amigos aqui, logo eles entram também, para nós começarmos o assunto do dia. Hoje é sexta-feira, então que Deus possa abençoá-los. Eu vou pegar a devocional da Bispa Lúcia, ela sempre nos encaminha uma devocional, todos os dias, para a nossa edificação. Eu vou pegar o versículo e o comentário. Ela nos encaminhou o seguinte, Salmos 91:11, diz assim, Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Aí diz assim a devocional, que promessa maravilhosa de Deus para cada um que ama a Deus. Assim como os cidadãos de um país recebem certo conforto, sabendo que a força militar vai defender o país e todos os que moram nele, nós sentimos ainda mais conforto sabendo que a força do exército de anjos está nos protegendo também. Nosso Pai no céu, que nos ama, promete que os anjos vão servir e proteger cada um dos seus filhos aqui na terra. A Bíblia promete que os santos anjos de Deus existem para servir exclusivamente aqueles que acreditam em Deus e em Jesus, o Salvador. O chefe dos anjos, o arcanjo Miguel, e todas as forças de anjos que ele comanda já derrotaram os demônios. Algum dia vamos ficar sabendo de tudo o que os anjos têm feito por nós e para os nossos queridos. É maravilhoso saber que Deus sempre cumpre as suas promessas. Lembrando o versículo, né? Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Salmo 91:11. Bênção, né? Saber que Deus cuida de nós, que nos protege e nos guarda, e que ele dispõe, né, do seu cuidado através de anjos, forças espirituais que podem proteger aqueles que servem a ele. Bem-vindo, Bispo Hugo. Bom dia, shalom. Shalom, shalom. Olá a todos aí, grande Denis, ouvintes. Tudo bom, Robson? Deus abençoe a todos aí. Estava aqui compartilhando o devocional da Bispa Lúcia. Ela mandou o versículo do Salmos 91, quando Deus fala que vai mandar os anjos nos guardarão, né? Ele enviará os seus anjos e eles nos protegerão. Então, estava mencionando e lendo a devocional para os nossos ouvintes. Fechado, Bispo, o microfone. Ontem cheguei em casa tarde por causa do culto lá de Moema e estava sem energia aqui. O meu condomínio fica no final da Zona Norte aqui, né, de São Paulo. É um condomínio que fica num lugar bem isolado e faltou energia aqui ontem. Nossa, eu achei que não ia voltar mais. Eu falei, nossa, acho que não vou conseguir participar do programa. Porque a internet aqui do celular é muito fraquinha. Não ia conseguir. Mas graças a Deus voltou na madrugada, viu? Lá pelas... Acho que era quase 2 da manhã quando voltou, graças a Deus. Tamo aí.
Olha que bom. Vamos para o tema, então, né? Eu coloquei o tema, ontem nós discutimos um pouquinho sobre traduções bíblicas e nós começamos a mencionar uma situação que é uma preocupação nossa de heresias que podem ser também, infelizmente, construídas através de traduções que são, vamos dizer assim, segmentadas para certos públicos, pensadas, e aí há uma adulteração do texto. E heresia é uma preocupação antiga, né? Uma preocupação da igreja primitiva. Se olharmos a igreja primitiva, os históricos bíblicos, a igreja já teve que combater a primeira das heresias fazendo um concílio para decidir, junto do Espírito Santo, qual seria, né, a postura da igreja. E aí entrava o legalismo naquela época, Atos 15, eu até coloquei isso na pauta, né? Que aí entra os da circuncisão que queriam obrigar os cristãos novos, principalmente os gentios convertidos, à prática da lei, aos costumes de Moisés. E eles diziam, né? Olha, se você não seguir os costumes de Moisés, você não pode ser salvo. Essa é a conversa. E a igreja teve que tomar uma iniciativa. O que vocês falam, né, sobre heresias e como combatê-las, né? Como identificá-las também? Bem-vindo, Bispo João. Salve, Bispo Robson, Bispo Hugo, ouvinte da Sara Brasil, nosso amigo Denis. Tudo tranquilo aí, tudo na paz. Vamos seguindo, né? É um tema, vamos tinha dizer uma assim, matéria, não tinha naquele nosso no instituto, né? Era um instituto bíblico, não era isso? Nós tínhamos um instituto bíblico, tinha seitas e heresias, né? Não sei se dá para ver, né? Mas eu tenho isso aqui, ó. Opa, deixa eu pôr assim. Série Apologética. Esse é o primeiro volume. São, acho que, quantos volumes lá? 5, 7. Sobre seitas e heresias. Muito bem, assim, muito bem construído. Isso aqui vem de um instituto cristão. Então, o que eu coloquei na pauta está baseado nesse material, que é muito bom. Então, ele vai abordar várias religiões e explicando o que eles pensam, como é que é isso, onde é que está, né, a resposta apologética nossa com respeito àquela crença. É muito bom aqui esse material. Hoje eu acho importante, né, a gente destacar que o que mais eu vejo que mais tem trazido uma influência negativa à igreja, aí, como as heresias são muito claras, né, hereticamente falando, você vai ver a característica de uma heresia, sempre vão tocar em 2 pontos, né? A divindade de Cristo, querendo colocar Jesus com a sua essência num grau abaixo do Pai, né? Então, Jesus com uma essência, uma divindade não igual à do Pai. Primeira característica de uma heresia. E a segunda é acrescentar ou subtrair valores da Bíblia, né, ou princípios da Bíblia, né, ou colocar algum livro no mesma, como é que se diz, gente? Equiparado, né, de importância com a palavra de Deus. Mesma hierarquia. Mesma hierarquia da Bíblia, isso mesmo. Então, essas 2 características, você já identifica muitas práticas religiosas que não coincidem com a fé genuína, né, o evangelho genuíno, né? Então, é importante, né, destacar. Interessante que esses dias esses dias não, tem um mês mais ou menos, eu preguei uma palavra no domingo, onde eu caminhei para isso, né? Mas nem sem tocar na palavra heresia, eu apenas trabalhei a verdade que Jesus era Deus, da mesma essência do Pai, né? E a Bíblia como absoluta palavra de Deus. Então, eu creio que o pregador sempre tem que estar trazendo à luz, né, aquilo que vai estabelecer a fé genuína, que vai resistir o mal. Porque o diabo é resistido pela fé, né? Se você não tiver fé, você não resiste o diabo. E a fé vem pelo ouvir da palavra, né? Então, a palavra de Deus me dá autoridade contra as trevas. Então, daí a necessidade de ter clareza o que é e o que não é, né?
Por isso que essa questão da heresia, para mim, é uma questão assim, muito clara para a maioria dos crentes, né? Claro que tem crente desavisado aí, que nem sabe o que significa a palavra heresia, né? Eu já vi gente dizendo que a Sara Nossa Terra pratica o G12 e por isso é heresia, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Falta de conhecimento teológico de dizer que nós, da Sara Nossa Terra, que somos ortodoxos, cremos na Bíblia como palavra de Deus e cremos que Jesus é Deus na mesma essência do Pai. E G12, ou a estratégia dos 12, é uma estratégia, né, de edificação da igreja, que não tem nada a ver com doutrina. Eu teria cuidado de usar essa expressão G12, porque ela realmente ficou marcada por um certo grau de esquisitice, né? Em algumas práticas, né? Eu teria reserva de usar isso. Eu acho que eu usaria uma outra expressão, né? Porque na verdade é uma estratégia de discipulado, né? É meramente uma estratégia de discipulado que se organiza em 12 discípulos, e esse número também não é um número cabalístico, né? Nem todo mundo tem esses 12 discípulos, às vezes tem um número menor, isso se ajusta, né? Se adapta à realidade, não sei, né? Pelo menos é o que eu acho, porque ficou realmente uma expressão muito mal compreendida, né? Muito mal recebida, né? As pessoas já olham com aquela estranheza, né? Então, não sei se essa é a realidade, né? Se a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, eu acredito, assim, é só uma observação, né? Não, quando eu digo para você, é como denunciam, como falam, mas isso é muito raro, né? Não é muito comum, não. Eu já ouvi isso no meu gabinete, né? De um jovem que leu na internet. Teve isso mesmo. Teve de forma a ser até perseguido esse termo G12 por pastores importantes de mídia, pastores referência, atacando, dizendo que era heresia. Eu ouvi isso, né? Dizendo que tem certas coisas praticadas, né, dentro do que eles chamavam de G12. Aí já rotularam como uma espécie de religião, né? Que eram completamente antibíblicas. Foi da forma como colocaram. Desconhecimento de fatos. Eu entendo que houve exageros na utilização do método, principalmente dentro do Revisão de Vidas, né? Nem era chamado Revisão de Vidas, era Encontro com Deus, que é um acampamento. Então, aconteceu algumas coisas dentro de acampamentos que veio a conhecimento público e foi atacado. Mas aí eu faço uma pergunta diferente. Vamos mudar um pouco, então, a ideia, até que o Bispo Hugo puxou isso. Usos e costumes levam à heresia ou não tem nada a ver? Nós temos que respeitar usos e costumes de diversas denominações. Vamos começar primeiro com as denominações, depois a gente entra nas questões realmente de seitas. O que vocês acham? Eu acho que aquele princípio que eu já abordei aqui, né, que é um princípio da reforma, né, justamente nesse período. Porque se você for ler Domínio, né, que é um livro difícil de ler, né, o deve estar, nem eu ainda não consegui concluir, mas é um livro maravilhoso, cara. Nossa, ele é muito difícil de ler. Ele tem partes muito difíceis, né, porque ele vai abordando todos os fatos, né, da história da igreja, e ele mostra, né, aquele período logo depois da reforma, as guerras religiosas, né, as guerras a guerra de 30 anos, né, dos 30 anos na Europa, muitas guerras, você sabe, revoluções, guerras civis, a guerra dos camponeses, assim, é muito derramamento de sangue por causa de religião, entendeu? Por causa de detalhes, né? Se o cara tinha um entendimento diferente sobre o batismo, já era guerra, entendeu? Então, nós vivemos um período muito grave com relação a essa questão da heresia, né? E muito radicalismo na defesa da ortodoxia, né? Mas eu observaria aquele princípio, né, que eles desenvolveram, afinal, né, quando se
se chegou à conclusão que deveria haver mais tolerância, menos radicalismo na defesa das religiões ou da ortodoxia. No essencial, unidade, né? No não essencial, liberdade, e em tudo mais, caridade. Esse é um princípio muito importante, né? No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em tudo mais, caridade. Eu acho que usos e costumes é um típico caso de não essencial. Não é uma questão essencial para nós classificarmos aí em termos de heresia. É uma prática de determinadas igrejas que interpretam com mais rigor, né, passagens do Antigo Testamento e do próprio Novo Testamento. Embora, curiosamente, eles não usem véu, né? Eles são muito radicais em alguns pontos, mas eles não, as mulheres não usam véu, né? Na maioria dessas igrejas que adotam usos e costumes. Deve ter lá uma interpretação que eu não sei qual é, né? Mas eu não classificaria como heresia, de jeito nenhum. Acho que são irmãos, estão no essencial, eles concordam conosco, né? Que o essencial é aquilo que está no credo dos apóstolos, né? A divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo, a trindade de Deus, a obra de Jesus na cruz, a volta de Jesus, a ressurreição da carne, são aspectos essenciais, né? E eles também, apesar de serem muito radicais, né, hoje menos, né, você percebe que eles vão, de uma certa forma, liberando, né, das interpretações mais radicais, né, em relação à vestimenta, a diversões e tudo mais, né? Mas eu não vejo como heresia, não. Acho que é uma questão não essencial essa. É interessante, né, você entender na história da igreja. Eu li já há muitos anos atrás, né, sobre a questão de usos e costumes. Nasceu com o movimento de santidade, né, no século XIX. O movimento de santidade no século XIX aparece como uma reação à secularização do evangelho, né? Então, a igreja protestante, ela estava muito secularizada, muito misturada com a sociedade. E aí surge uma prática de separação. Foi aí que o crente parou de beber, que o crente bebia, né, socialmente. Ali que o crente parou de ir a bailes, né, parou de fumar, que o crente também fumava cachimbo, fumava charuto. O movimento da temperança, né, Hugo, também, né? O movimento da temperança, porque no movimento da temperança, eles fizeram uma campanha, né, que desagou na lei seca nos Estados Unidos. Essa coisa que o crente não pode beber vem dessa época, né? Porque nunca houve essa restrição, né? Nem em Lutero, nem em Calvino, nunca teve essa coisa mais radical assim mas foi algo que foi adotado a partir do século XIX e século XX, né? E é interessante a gente perceber que foram reações positivas em relação a trazer mais santidade, né? Trazer mais compromisso com a retidão e com o testemunho. Então, essa é a origem, mas aí acaba virando o quê? Acaba virando uma doutrina, acaba virando como que uma obrigação, né? E não uma aplicação, uma decisão interna, não é mesmo? Então, usos e costumes tem, claro, uma prática. Se você falar em história de 2000 anos de cristianismo, você tem menos de 150 anos de prática de usos e costumes. Então, você não tem nem 10% do tempo vivido, né? Então, por isso que, não, eu não acredito, também concordo com o João, não é uma heresia, é apenas uma forma, né, uma prática, como outras características de outras igrejas irmãs, né, que são irmãs nossas. Eu tenho uma visão sobre isso, que tem pessoas que precisam, inclusive, vamos dizer assim, desses freios. É importante para eles, porque eles não dão conta sozinhos, né? Precisam de toda essa carga. É uma percepção minha, né? Até hoje. Nós sabemos que tem hoje igrejas que até proíbem assistir televisão. Até hoje, né? A questão da roupa, a questão, né, de certos comportamentos.
Então, assim, até entendo que, dependendo de onde a pessoa saiu, como a pessoa interage com o mundo, precisa de freios e precisa mesmo dessa quase imposição, né? Ela não tem uma estrutura interior adequada para dizer não ao pecado, ela precisa dessas coisas para ajudar. Mas é só uma interpretação minha, não sei o que vocês acham, né? Então aí eu vejo a multiforme sabedoria de Deus, quando se fala de denominações. Igrejas que têm aspectos diferentes, né, para lidar com a verdade, mas que estão ali guardando e cuidando dos seus rebanhos. Isso é importante. Talvez uma espécie de defesa, né? Uma defesa contra o mundo, a carne e as concupiscências. Perfeito. Uma outra coisa agora, né? Vamos para seitas mesmo. Olha só, pluralidade religiosa, que é uma coisa que hoje está sendo abraçada, né, como uma espécie de discurso ético, de discurso politicamente correto. São, assim, milhares de religiões e seitas pelo mundo afora. Eu vou pegar os dados aqui do Instituto de Pesquisa, né, o Instituto Cristão de Pesquisas. Eles falam que existem 10 grandes religiões, que são as principais, e 10 mil seitas. É assim que eles classificam. E aí eles vão colocar como seitas 6 categorias que estão dentro dessa ideia. Eles colocam seitas secretas, pseudo-cristãs, espíritas, afro-africanas, orientais e unicitas. E depois eles vão falar sobre padrões. Eles colocam 4 padrões para identificar seitas. E eles colocam o seguinte: adição, né? Uma seita é quando precisa adicionar alguma coisa à questão da salvação. Então, Jesus não é o único caminho, não é a única forma de salvação, precisa ter mais alguma coisa. Adição, subtração, multiplicação e divisão em relação às escrituras. O que vocês entendem? É isso mesmo? São seitas? Ou todas as seitas são boas, está tudo bem, podemos caminhar, o mundo tá bem, né? É importante caminhar, porque todas as seitas, de alguma maneira, tocam na questão moral, né? Alimentam a importância da moralidade, né? Assim, de tratar bem o próximo, coisas desse tipo. O que vocês me dizem? Eu creio que, claro, que eu acho que é a obrigação da igreja cristã, que tem noção, que tem base bíblica, que estuda esses princípios fundamentais da fé, alertar a sua membresia a respeito das seitas, de igrejas que se dizem cristãs, mas que, na verdade, têm práticas heréticas e crenças heréticas. Quando eu não sei se vale a pena a gente abordar o nome dessas heresias, né, que se dizem cristãs. Aí podemos mencionar as características, né? Sem precisar colocar os nomes, né? Eu acho que aí o procurador pode nos ajudar com isso aí, às vezes não vale a pena. Né? Então, o que eu acredito é que nós temos que alertar a igreja quando ele ouvir uma abordagem, né? Eu mesmo, engraçado, né? Quando eu me converti, eu fui morar no Mato Grosso do Sul, e na minha cidade tinha só 2 igrejas, uma Assembleia de Deus e uma Batista, que estava começando. E eu fui num dia assim que eu estava trabalhando lá na minha cidade natal, trabalhava com meu pai, entrou 2 moças, né? E começaram a querer pregar para mim, né? E elas vinham de uma igreja que se dizia cristã, e elas começaram a me abordar. Eu tinha, na época, né, eu tinha 2 anos de convertido, ia fazer 2 anos de convertido ainda, eu ia completar 2 anos de convertido, e começaram a me abordar Aí eu comecei a estranhar a maneira que elas se comportavam, e eu não tinha, assim, muita experiência, né? Mas eu lia muito a Bíblia, eu já tinha lido a Bíblia umas 3 vezes, em 2 anos de convertido. E aí eu comecei a questionar ela, abri em Gálatas, mostrei o que Paulo dizia, né? Se alguém, um anjo, até mesmo eu, apresentar para vocês outro evangelho, seja anátema. E mostrei a passagem bíblica para 2 meninas, elas ficaram sem graça para caramba, eu manuseava já a palavra razoavelmente, e naquele tempo não tinha Google, né, para você procurar o versículo, você tinha que ser na raça, abrir a Bíblia e mostrar na Bíblia.
E eu não sei por que eu estava com a Bíblia lá no meu trabalho, e abri a Bíblia, mostrei, confrontei, e ela dizia que era necessário guardar o sábado, por exemplo, né? Dizia que era necessário entender o processo de redenção que não tinha sido completado, que Jesus tinha entrado no Santo dos Santos em 1800 e alguma coisa. Então, aí eu comecei a estranhar aquilo, eu não tinha conhecimento disso, assim, com essa profundidade, mas eu tinha já a experiência de conhecer Jesus, conhecia a Bíblia, e pude confrontá-los. Não precisa guardar sábado, não. Eu entendo que Atos capítulo 15, o gentio foi liberado de guardar a lei judaica, ele não precisa circuncidar, ele não precisa guardar o sábado, segundo Atos 15, e eu não preciso, Jesus completou a obra dele na cruz, nós fomos redimidos, né? Lá em Hebreus diz que ele já entrou no Santo dos Santos, né? Lá em Hebreus capítulo 4 diz que ele entrou já pelo sangue, né, derramado, ele abriu e deixou essa porta aberta para nós também. Nós temos acesso ao trono da graça, né, onde nós alcançamos socorro. Então, são características de algumas religiões, né, que querem acrescentar, né, isso aí é a adição que você falou, né, que quer acrescentar, e abriram também lá o livro da inspiradora da religião. Eu falei, mas vem cá, por que você precisa de um outro livro para defender a fé de vocês? A Bíblia é suficiente. A Bíblia ela tem autoridade sobre toda a fé. E engraçado que eu tinha só 2 anos de convertido, mas Deus foi comigo ali, viu? Diga, João. Eu acho que algumas a gente não pode, né? Não sei se a gente não pode falar, né? Acho que do ponto da concepção cristã, né? Sempre se interpretou aquelas religiões que não aceitam, por exemplo, a Trindade como heréticas, né? E que dizem que não existe essa possibilidade de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, normalmente, tem muitas religiões que têm essa característica, né? Os mormons, por exemplo, não aceitam a Trindade, né? Jesus não é eterno, Filho de Deus, né? Jesus é mais um ser criado para os mormons. O Testemunho de Jeová também tem essa concepção. Há um debate na minha época, né? Assim, lá pelos anos 80, né? No início dos anos 80, os adventistas eram considerados também uma heresia, né? Mas hoje não mais, né? Hoje os adventistas são vistos, né, como uma fé distinta da nossa, mais legalista, né, do que nós, por conta da observância do sábado, mas são questões interpretativas, né? É o modo como eles interpretam a aplicação do Antigo Testamento nos dias de hoje. Então, aí a tendência hoje é não ver mais os adventistas como hereges, né? Embora eles ainda... É muito comum você ver um adventista sustentar que aquele que não guardar o sábado não vai herdar o reino de Deus, né? Aquele que não guarda o sábado não é salvo na concepção de um adventista. Embora seja uma interpretação muito diferente da nossa, né? E que, inclusive, há passagens na Bíblia que dizem que o sábado é sombra do que há de vir, né? Em Colossenses, por exemplo. Mas eu não veria os adventistas como hereges, embora talvez eles nos vejam, né? Levemente como heréticos, né? Por conta do fato de que, segundo eles, nós somos discípulos de Constantino, né? Porque guardamos o sábado como se o domingo tivesse sido instituído no Concílio de Nicéia ou por Constantino, né? Nós sabemos que não, né? Que Constantino apenas aderiu a uma prática que já era comum na Igreja Cristã. Ele apenas oficializou isso no Império Romano, mas a Igreja já se reunia. Há outros documentos muito mais antigos que Constantino, como, por exemplo, um escrito de Justino, né, o mártir, falando sobre o encontro que eles se reuniam no primeiro dia da semana. Eu acho que Plínio, jovem, também
faz que é um documento muito antigo, que também faz referência à reunião no primeiro dia da semana, que era o domingo. E tudo isso mostra que, mas independentemente disso, né, independentemente dessa questão, os adventistas, eles têm um trabalho tão bonito, né, tão sério. Os mormons também, eles têm um trabalho impressionante, né, mas nesse aspecto eles acrescentam outros livros, né, outras revelações à Bíblia, e não acreditam na divindade de Jesus, né? E por isso nós consideramos essas religiões heréticas. Agora, eu estava pensando nessa questão da heresia, né? Depois que a gente esgotar isso, a gente pode até entrar nisso. Como hoje o debate político se tornou religioso, né? Porque o progressismo tem a sua heresia, tem as suas blasfêmias, né? Se você não reza pelo politicamente correto, você você é quase um herege, né? Você sofre pena de banimento. Depois, quem sabe, a gente aborda isso, né? O caráter religioso que se transformou. Eu lendo o Domínio, né? Que estava falando que estava lendo o Domínio, e estava percebendo ali a maneira como o dissidente, né? A maneira como o dissidente era tratado naquela época, né? É muito parecida com hoje, né? Talvez hoje não tem fogueira, não tem essas coisas, mas tem inquisição, tem até um inquisidor aqui no Brasil, né? Bem-vinda, Bispa Gisela. Olha aí, nosso programa. Bom dia. Bom dia. Quer falar um pouquinho, Bispa? Não sei se está acompanhando a conversa nossa. Nós estamos falando de seitas e heresias, um pouquinho dessa, vamos dizer assim, característica de adição como seita, né? Tem que ter um livro para somar junto da salvação, tem alguma coisa que acrescenta para a salvação, né? Não é suficiente apenas a questão do Senhor Jesus. Então, tem uma coisa que é até pior do que a heresia, sabe? Quer dizer, é uma forma de falar pior do que a heresia. Mas o culto à personalidade, eu acho que por onde que entram as heresias? Quando existe uma intencionalidade de culto à personalidade de fundadores de igreja, de fundadores de denominações. Então, existe a igreja invisível, aquela igreja aquela coisa orgânica, aquela igreja que é de todos os tempos, que é sem mancha, sem mácula, sem ruga, né? Eu ia falar rúcula. Então, a igreja invisível, ela é linda, ela é perfeita. Aí nós colocamos organização nela. Aí nós temos as organizações, nós temos as denominações. Aí tem o denominacionalismo. E no fim você cria um culto onde a denominação ela é maior, ela é mais importante, um culto à personalidade. Então, eu acho que lógico que a heresia, porque ela é contra a palavra de Deus, ela diz diferente do que está escrito na Bíblia, enfim. Porém, eu acredito que a porta de entrada é quando você fragiliza os cristãos, com culto a personalidades, com culto a performances, tipo, façamos isso porque acontecerá isso. Você fragiliza a mente do cristão e ele se torna uma presa fácil das heresias, minha opinião. É aprender com a história, né? Já aconteceu isso no passado. Os mártires que defendiam a fé, o protestantismo, uma das coisas que o protestantismo ele levantou como bandeira é a questão papal, né? Como uma coisa, um culto a uma pessoa. A questão papal, quer dizer, se colocou o Papa numa posição, praticamente na posição de Deus, né? Aquele que perdoa, aquele que faz, aquele que, quando coloca e fala, está na mesma, vamos dizer assim, na mesma condição da Bíblia, e isso foi muito combatido pelos protestantes da época, e morreram, deram a vida por causa disso, né?
né, as ordenanças papais e tudo mais. E hoje é diferente um pouco, né? Eu acho que o conceito é um pouco diferente, mudou muita coisa, há uma postura um pouco diferente, mas mesmo assim, né? A gente vê isso também, por exemplo, aquela igreja da unificação, o Reverendo Moon, né? Ele também se tornou ali dentro daquela denominação, daquela religião, uma voz, né? Uma voz divina, né? Ele era considerado assim, e assim vai, né? Acho que colocou muito bem, Bispo Gisela. O que vocês acham? O que vocês acham, Bispo Hugo e Bispo João? Fala, Hugo. Fala, Hugo. Pode falar, Hugo. Eu estou aqui. Meditando. Eu entendo, né, Robson, que é um desafio para a gente, né? Proteger a fé genuína. Eu creio que a própria Igreja Católica hoje vive não vou dizer uma confusão, mas um conflito sobre a autoridade papal, né? Devido a todas as posições liberais que o Papa Francisco tem tomado, e tem gerado não vou dizer uma divisão, mas tem gerado um conflito dentro da Igreja Católica, minando um pouco esse conceito da infabilidade papal, né? Então, hoje, no nosso tempo, nós vivemos esse novo movimento na Igreja Católica, e que eu acho que vai ser positivo. Mas o que eu acho fundamental para a gente, né, nós que vivemos no cotidiano, é nós fortalecermos. A Igreja Primitiva trabalhava 4 pilares, que eu sempre falo aqui, eu gosto de repetir, que é a doutrina, comunhão, né, partir do pão, orações e reunião no templo. Eram os 4 pilares da Igreja Primitiva. E doutrina dos apóstolos era muito contundente, eles ensinavam muito. Eu creio que essa característica de um líder é promover o ensino dentro da sua congregação, que a sua congregação seja ensinada, né? E não somente de púlpito, né? Fazer promoções, principalmente aqueles que cuidam de gente. No nosso caso, que nós temos, por exemplo, aqui na igreja que eu pastoreio, eu tenho líderes de célula, então eu preciso equipar esses que cuidam de pessoas, né? Eu preciso levá-los a ler livros, a aprender sobre doutrina básica da fé, doutrina da cruz, doutrina do pecado, a trindade, como o João estava colocando ali, a divindade de Cristo. E cada detalhe importantíssimo, né? A igreja precisa ser solidificada em princípios básicos da nossa fé, que protegerá esse líder, essa igreja. Porque se você tem um grupo de líderes, né? Digamos que você tem um grupo lá de 30 pessoas que trabalham edificando a igreja. Esses 30, eles têm que ser muito treinados, convictos, eles têm que estar muito seguros do que eles ensinam, e por isso cabe ao líder da igreja, e a liderança da igreja, né, o grupo que lidera a igreja, de investir no ensino, para proteger a igreja das influências heréticas. Mas o que eu percebo, não sei se você e João concordam, a Gisela, hoje eu creio que dificilmente você vê algum evangélico migrando para uma igreja dita herética. Eu, particularmente, nunca vi das igrejas que eu pastoreei, nesses meus anos décadas de ministério, que a gente está aí na estrada há muito tempo, eu nunca vi uma pessoa sair da Sara Nossa Terra e ir para uma outra igreja herética. Geralmente, quando vai para outra igreja evangélica, na mesma raiz, mesmo princípio, mesmos valores. Eu nunca vi, não sei se você já experimentou isso. Eu já vi, sim. Principalmente ligado a questões espirituais, a algum tipo de envolvimento espiritual, aí entra dons, entra uma série de outras coisas, já vi, sim. E é complicado. O que tem acontecido, não de forma não muito rara, né, em países de primeiro mundo, é a conversão ao catolicismo. Assim, normalmente de denominações evangélicas mais históricas, né? Justamente porque essas igrejas, por conta do liberalismo dessas igrejas e da frouxidão em termos de autoridade central, né, muitos se convertem ao catolicismo. Tem sido muito comum na Europa a conversão ao catolicismo de gente grande, assim,
pastores, líderes, e aqui no Brasil também. Esse dia eu vi um presbiteriano defendendo, um ex-presbiteriano que se converteu ao catolicismo, falando muito sobre isso, sobre defendendo a doutrina católica, né? É interessante, né? Porque a gente jamais tinha, não era comum você ver alguém se converter ao catolicismo, né? Embora eu também, a igreja, nós temos diferenças profundas com a igreja católica, né? Mas é difícil você ver um evangélico sério dizer que eles são uma heresia, né? Eu sei que tem muita gente, eles eram anticristo na reforma, mas isso foi mudando, né? Hoje a relação com a Igreja Católica é muito mais respeitosa do que era no passado, Aí, Uma coisa que traz admiração às pessoas, ao povo, é a capacidade que uma instituição tem de se manter fiel às suas crenças e valores. Então, como existe frouxidão, porque a igreja, não estou falando da Sara Nossa Terra, eu estou falando da igreja, a igreja que vive uma era pós-moderna, a igreja ela procurou acomodar os pensamentos com diversidade para não perder, né? E aí, nesse sentido, ela demonstrou que uma frouxidão nas suas crenças, nos seus valores. Então, eu entendo que muitos católicos tenham buscado novamente a origem católica, né, para ter uma bandeira estruturada. Então, é mais ou menos por aí, mas o que eu quero falar é o seguinte: a gente quase não vê essa migração de evangélico para católico, embora exista, eu também sei de casos assim, mas eu vejo igrejas cristãs evangélicas se tornando muito, como é que fala, sectaristas, né? Muito endureceram nas suas leis, costumes e valores e acabaram se tornando uma seita. Então, eu vejo igrejas que se tornam seitas. E olha, eu vou te falar, com elegância, viu? Com elegância. Não aquela seita que causa horror, não, com elegância, na frouxidão de crenças e valores, e acabam se tornando assim, os líderes primeiros são inquestionáveis, né? A gente acabou de ver a destruição de uma igreja. Essa foi a primeira vez que eu vi, né? Não sei se cabe aqui no nosso programa hoje, mas nós vimos no Brasil uma denominação ser destruída por falta de uma liderança plural, coesa, coerente, né, alinhada com suas crenças e valores. O seu líder, primeiro, ele passou e viveu uma situação e, por causa, como consequência, a denominação foi destruída. Então, eu vejo igrejas que se tornaram denominações e que estão a passos rápidos para se tornarem igrejas que não são questionadas. E quando algo de ruim acontece, destrói tudo. Então, eu vejo que a gente pode partir por uma busca por solução. Eu vejo que temos que ter um conselho. Aconteceu uma igreja, aconteceu isso, que não é uma igreja brasileira, dá para falar, foi a Hillsong, né? Eles sofreram um impacto tão violento por conta dos escândalos dos seus líderes, né? O pastor em Nova York, o próprio pastor lá na Austrália, né? O Houston, né? Não me lembro do primeiro nome dele, mas ele se envolveu, ele acabou sendo processado criminalmente. Mas tudo isso trouxe um impacto tremendo para a igreja, né? Então a igreja, que era uma referência no mundo inteiro, né? Era uma referência de louvor, uma referência, e ainda é, né? Eles ainda existem como igreja, mas sofreram um impacto muito grande por conta de escândalos dos seus líderes, envolvendo os seus líderes. Qual a solução para que isso não aconteça? Eu acredito que
já que a gente está aqui nesse programa, que a gente tem que buscar não somente uma visão crítica do que pode acontecer com uma seita, uma igreja se tornando uma seita, porém, qual a medida protetiva que nós, líderes, porque nós estamos aqui entre bispos, né? Somos bispos. Então, qual que é a medida protetiva? A minha pergunta aqui, né? Cheguei aqui no programa de supetão, mas vou causar uma emoção. Porém, qual que é a medida? A minha pergunta é: qual que seria a medida protetiva que vocês teriam, né? Eu tenho a minha opinião formada sobre isso, para evitar que uma igreja se torne uma seita. É interessante que o debate aqui da turma aqui do chat, Robson, dá um abraço para todos aqui. Tem algumas colocações. O Bispo Arthur, querido, um beijão, Arthur. Saudade, viu, querido? Amigo nosso, o Bispo Arthur, que está lá em Cascavel, no Paraná. Ele diz: o legalismo foi uma busca pela santificação, separar o santo do profano, né? E o Zimmer, ele pergunta: e o reteté? Traz edificação para a igreja? Boa, Zimmer. Boa mesmo, né? Então, e a Ana Clara também faz um comentário de a High Hope também, aconteceu também alguma coisa com a High Hope. Eu não conheço, eu não sei o que aconteceu com a High Hope, vocês sabem? Eu estou por fora, não estou sabendo, não. Não sei. Não sei, mas assim, a medida protetiva, aí começa o verdadeiro evangelho. Nós temos que ensinar as pessoas a confiar em Jesus. Eles precisam encontrar verdadeira salvação em Jesus. Porque no momento em que eles ficam presos a uma pessoa, pessoas falham, pessoas erram. Não precisa ser como nós mencionamos aqui, né, de um escândalo propriamente dito, mas quantas pessoas também desviam da fé porque de alguma forma colocaram suas expectativas em pessoas, e é a igreja dos desviados que a gente fala, que é muito grande, muita gente escandalizada, frustrada, chateada, e se torna, né, são feridos, então eles se tornam como cidades muradas com respeito ao evangelho, né? São críticos ao evangelho por causa de pessoas. Nós temos que ensinar as pessoas a olhar para Jesus, a crer em Jesus, a amar Jesus, acima de tudo. Essa é a minha maneira de ver. Aí entra o que a Bispa Gisela colocou, culto à personalidade. Isso também é uma preocupação, na minha opinião, eu estou com ela, muito preocupante, porque se acontece qualquer coisa ali, pronto, já muita gente se desvia. Né? Porque da seita, você espera heresia. Sim, porque ele começa a falar alguma coisa... Oi? Ele começa a falar alguma coisa, por exemplo, que é contrária à palavra de Deus, que não tem... Né? Não tem embasamento bíblico, mas ele é a figura, ele é o nome, ele é a pessoa. Confunde a cabeça do cristão. Por exemplo, da seita você espera a heresia, mas de uma igreja evangélica você espera a verdade, porque Jesus é a graça, a verdade, Moisés é a lei. Então, de Jesus, de uma pessoa que fala em nome de Jesus, que começou bem, uma igreja que tem uma história linda, você espera a verdade. Então, o cristão, ele está desarmado, ele está tranquilo, ele está num lugar seguro, que é a igreja dele, que são os líderes dele, e, de repente, aquela pessoa que está sendo cultuada como uma personalidade, ela começa a introduzir emocionalmente uma manipulação e vai colocando questões que favoreçam os interesses que ela tem, né, na empresa que é uma igreja, porque tem a igreja e tem a empresa que é uma igreja, né? Então vai colocando interesses nisso daí, manipulando, e o cristão está ali desarmado, ele foi na igreja, ele cresceu ali. Então, o perigo, por isso que eu te falei, o problema para mim não é a heresia, porque o crente, ele sabe quando é heresia. O problema é quando a igreja, que não era heresia, se torna uma igreja com ensinamentos heréticos, de culto à personalidade, para manipular os fiéis, para arrancar lã. Então, isso, para mim, é o maior perigo na igreja hoje.
as megas igrejas no Eu acho, mas Gisela, você vê hoje igrejas, aqui mesmo em São Paulo, que o pastor não quer arrancar lã, ele quer demonstrar, ele quer trazer uma sabedoria teológica, uma visão teológica pessoal e que vai contra o ensino da sua própria organização. É que arrancar lã aqui, no caso, deixa eu me explicar, só me explicando, tá, gente? Só explicando. Arrancar lã aqui não é necessariamente a questão de arrancar dinheiro, não. É arrancar a adoração da pessoa, sabe? É você arrancar uma fidelização da pessoa, onde ela deixa de questionar os erros que estão acontecendo, porque na cabeça dela, ela funciona de uma maneira onde os seus líderes são questionáveis. Passou de admiração para adoração, né? Passou de respeito, aquela coisa, para uma coisa inquestionável, quase. Por isso que isso é o mais perigoso hoje. Isso é o mais perigoso. São igrejas que se tornam seitas, nesse sentido. Gente, está acabando o nosso tempo, né? Está acabando o nosso tempo. Está faltando 4 minutos. Uma coisa só para pontuar: Paulo não teve que combater divisão na igreja de Coríntio? Não era uns de Pedro, outros de Paulo, outros de Apolo? Já não estavam quase entrando nessa ideia? E veja, e os homens eram de Deus, os homens eram sérios. É isso que eu estou falando. Paulo teve que dizer: quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos o quê, né? Aí ele vai trazer para Jesus, que Jesus é o fundamento. Eles apenas trabalham. E essa é a percepção, né? João Batista, eu gosto muito de João Batista, né? Que ele cresça e eu diminua. Que consciência que ele tinha, né? Que Jesus cresça, porque vieram com uma conversa para mexer com o ego de João Batista, né? Ah, não, ele tá batizando mais do que você, ou tá fazendo algo maior que você. E João Batista falou que ele cresça e eu diminua. É isso aí, gente. Chegando ao fim, né? Não vamos nos esquecer que nesse final de semana nós temos culto. Aliás, essa é uma questão que, se eu fosse destacar 2 pontos, né, que nós temos que nos preocupar em termos de doutrina hoje, é a questão da moralidade sexual bíblica, né, que é uma questão muito atacada hoje, e a questão da igreja, né? A igreja, essa ideia, o mundo virtual, né, mundo online, enfraqueceu muito a presença física das pessoas na igreja, né? E nós temos que trabalhar isso, porque a igreja, isso enfraquece, a ausência das pessoas no templo enfraquece profundamente a igreja, né? Então, é trabalhar articular uma argumentação bíblica, né, para mostrar para as pessoas que elas precisam estar presentes na igreja, que a presença delas na igreja é fundamental, né? A presença física. Quando a igreja está cheia, a igreja é forte, né? Quando a igreja está vazia, ela é fraca. Então, se você quer fortalecer a tua comunidade, você tem que participar, contribuir, estar presente, né? Eu acho que é fundamental as pessoas compreenderem isso, né? Porque as pessoas não compreendem, as pessoas pensam individualmente. Hoje eu não quero, hoje eu não estou afim, hoje está frio, hoje está isso, né? Não, eu vou porque a igreja precisa de mim. Eu não vou só para eu ser abençoado. A tua igreja precisa da tua presença. Ponha isso na tua cabeça, sabe? Você não vai lá apenas para Deus te abençoar. É claro que Deus abençoa quem está presente. Não há bênção maior do que a congregação, né? Estar no meio da congregação. Ali o Senhor ordena a sua bênção, já diz a Bíblia, né? Mas, independentemente disso, você abençoa a tua igreja com tua presença. Acabou o tempo, né, gente? 1 minuto aí. Um grande abraço a todos. Entra no Google lá, vamos lá, Sara Nossa Terra, Zona Norte, aqui, Santana, São Paulo. Será sobrenatural. 3 cultos domingo. Maravilha. É isso aí. Aos que estão aqui na Grande São Paulo, fica o convite, Avenida Carmine Gragnano, 600, no centro de Jandira. Sábado, 19 horas, nós temos o Arena Jovem, que é um culto para jovens, e domingo, 2 cultos, 10 da manhã e 18 horas. E amanhã vai pegar fogo na Paulista, hein? Amanhã vai pegar fogo na Paulista. De setembro, né? Amanhã vai. Meu pai. Vai ser. Será que vai, Hugo? Será que vai? Será? Vai estar entupido, cara. Gente, eu posso dar um recado? Eu estarei hoje em São Carlos, na Sara Nossa Terra de São Carlos, num encontro só para mulheres,
às 19h30, pregando lá. Então, pessoal de São Carlos. Aqui em Porto Alegre, domingo, 10 horas da manhã, Comendador Castro 553. Espero você. Isso aí, gente. Um grande abraço aí, Denis, um grande abraço. Um grande abraço a todos. Programa Café com Maná. Diferente dos